Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do Especial Iniciantes e hoje eu vou falar sobre os pincéis essenciais que você precisa ter para fazer qualquer maquiagem. Então se você tem dúvidas sobre os pincéis que você precisa ter, tanto de rosto quanto de olho e quais são as funções de cada pincel, é só acompanhar até o final do vídeo para descobrir tudo. Bom, gente, eu fiz uma listinha pequena, prometo que dessa vez vai ser pequena, não vão ter muitos pincéis, somente os essenciais mesmo que você vai precisar pra fazer uma maquiagem perfeita, completa, no rosto todo, tanto de pele quanto de olho, e atingir todos os efeitos diferentes que você precisa e que cada pincel proporciona. Pra você aí em casa conseguir fazer todas as maquiagens que eu faço aqui no canal. Então eu vou explicar cada um deles, as funções, como usar e tudo mais, e assim você vai também conseguir fazer tudo. E não vai falar pra mim, só você consegue e tudo mais. É bem simples. Bom, então eu vou começar falando sobre os pincéis de base. Eu trouxe 3 tipos de pincéis diferentes aqui, que você pode usar pra aplicar a base. E eu vou explicar a diferença entre eles e como utilizar e tudo mais. Bom, vou começar por esse aqui, que é o pincel achatado. Esse meu aqui, todos esses que forem azul turquesa, eles são da The Beauty Box. Então esse daqui meu é da The Beauty Box, é o F1. Ele é um pincel de cerdas sintéticas, porque todos esses pincéis que tem esse touch assim mais molhadinho, sabe? Eles não são cerdas naturais. Então esse daqui é de cerdas sintéticas e ele é achatado porque ele é fininho, olha. E esse daqui é apropriado para passar base líquida. Eu não gosto muito de usar ele pra passar base, pra falar a verdade. Eu uso ele mais quando eu vou fazer maquiagem artística, tipo de Halloween e tal, que eu uso pra passar aquelas tintas brancas no rosto. Porque eu acho que ele, pra pintar o rosto, é melhor do que pra aplicar a base. Mas se você gosta, você pode usar esse daqui, principalmente para base líquida. Ele é ideal para base líquida. Para uma base em mousse, por exemplo, você não tem o mesmo resultado. Esse daqui é o pincel Dual Fiber, também da The Beauty Box, é o F4. E esse pincel Dual Fiber, ele serve para aplicar pó, para aplicar base e para aplicar blush. Então ele é tipo pra tudo, sabe? Você pode usar ele pra aplicar tudo. O acabamento que ele dá é um pouco mais leve, um pouco mais delicado. Então se você quiser aplicar a base pra ela ficar bem levezinha assim no rosto, eu aconselho usar o Dual Fiber, porque ele fica espaçado, ele, sabe, tipo, vai passando assim, eu não sei explicar. Ele fica bem mais leve, não fica tão, tipo, pesada, sabe, a aplicação. Por causa das cerdas deles serem assim separadinhas. Elas serem assim, ó. Estão vendo? Então, se você quer um acabamento mais dia a dia, assim, o Dual Fiber é perfeito pra você passar a base. Mas eu também acho ele ótimo pra você limpar, por exemplo, quando cai sombra e a parte de baixo da pele já tá pronta. Você, tipo, passa ele assim, sabe? Ele tira a sombra sem sujar o resto da maquiagem. Então, ele é ótimo pra várias coisas. Ele é tipo um pincel pra 1000 coisas, sabe? 1000 utilidades. Aqui mesmo tá escrito base, pó e blush. Mas, como estamos falando de base, eu escolhi ele pra falar sobre base. Então, pra ter um acabamento assim mais delicado, mais natural, um Dual Fiber. E o outro que eu mais amo, que é o da Sigma, é o Kabuki 3D. 3D porque ele tem esse acabamentinho aqui, ó, 3D mesmo. Ele é tipo um triângulo aqui no corte das cerdas. E ele é de cerdas naturais. Vocês podem ver que ele não é igual o primeiro que eu mostrei, que é esse aqui. Que ele não é, tipo, um touch mais molhadinho, ele é bem fofinho. E o pincel Kabuki é sempre o pincel que for, tipo, com um corte mais reto, mais durinho, sabe? Ele proporciona uma aplicação mais densa da base. Você pode aplicar qualquer tipo de base com o Kabuki. Você tem uma precisão maior, você consegue aplicar a base e deixar, sabe, uma pele de boneca. Esse Kabuki da Sigma, por ele ser 3D e HD, ele proporciona aplicar a base em locais de difícil acesso, como nas dobrinhas do nariz, assim, perto dos olhos e tudo mais. Então ele dá um acabamento muito mais perfeito. Vocês podem encontrar esses pincéis da Sigma com um preço super legal no site Makeup Delivery, que eu vou deixar no box de informação. Foram eles que me mandaram esse pincel e eu amei testar, é o que eu uso no meu dia a dia, é o que eu mais uso, pra falar a verdade.
a não ser quando eu quero, tipo, só, sabe, uma basezinha qualquer, ou aplicar um BB Cream, aí eu aplico com o Dual Fiber. Então, gente, um pincel de base é o primeiro que você precisa ter na sua listinha aí de pincéis. Não necessariamente os 3, você precisa de um desses 3. O que você se sentir mais à vontade, o que você tiver mais facilidade de aplicar, você escolhe aí pra você. Lembrando que esse aqui é exclusivamente para bases líquidas, os outros já podem ser usados com qualquer tipo de base. Agora vamos falar de pincéis para corretivo. Na verdade eu não uso pincel de corretivo, porque a maioria dos corretivos que eu uso são aqueles que já tem um pincelzinho e eu aplico com o pincel. Então eu uso essas esponjinhas em formato de gota, que são chamadas de Beauty Blender, porque é a marca da original que inventou essa esponjinha. Mas tem de várias marcas, essa daqui é da Belize, essas duas aqui são da Forever, essa daqui eu não lembro que marca que é, mas eu comprei na Bela Cosméticos. Então cada uma é de um lugar, mas todas têm o mesmo propósito e dão o mesmo resultado. Assim, tem marcas que são mais molinhas, por exemplo, a Belize é muito parecida com a Beauty Blender original, ela é bem molinha. Essa que eu comprei na Bela Cosméticos também é bem macia. Já essa que eu comprei na Forever, pretinha, já é um pouco mais dura. E essa rosa também é um pouco mais durinha. Só que todas elas têm a mesma função, que é espalhar o corretivo, e eu uso elas também para espalhar o corretivo escuro quando eu uso ele para fazer o contorno. Mas se vocês preferirem usar um pincel para corretivo, eu tenho esse aqui da Sigma, que é o Precision Flat, o P80, e ele é retinho em cima, ele é de topo reto, e é como se fosse um kabuki normal, só que pequenininho, então ele dá mais precisão. Então eu prefiro ele para passar corretivo assim nas áreas dos olhos e etc. Então quando eu prefiro usar um pincel, eu uso esse daqui, esse kabuki da Sigma. Também vocês encontram lá na Makeup Delivery. É um kit que vem com 4 pincéis, olha só. Vem esses 4 aqui e cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Na verdade, os 4 são de rosto. Então cada um tem um lugar específico do rosto que você pode usar. Mas eu não vou estender muito isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando de todos os meus pincéis e aí eu explico cada um deles, pra que serve e tudo mais, senão eu vou sair muito fora do assunto de pincéis pra corretivo. Então eu vou ficar só nesse pincel aqui, que é o P80, que faz parte desse kit Precision da Sigma, que eu uso ele pra corretivo porque eu acho esses de topo reto mais interessante pra passar o corretivo. Bom, o próximo pincel essencial na sua vida vai ser um pincel de pó. O pincel de pó tem que ser aquele fofão, grandão. Então eu trouxe também 3 tipos de pincéis diferentes aqui pra mostrar pra vocês. Esses 2 aqui, mais coloridos, são da Macrylan. Esse pequenininho aqui é uma versão de bolsa da Macrylan. E esse grande aqui é um pincel que todo mundo sempre comenta nos vídeos, elogiando, falando que é lindo e tudo mais, porque realmente ele é muito bonito. Ele é um pincel, assim, super delicioso pra passar pó, porque ele massageia o rosto, sabe? Ele é muito fofinho. E além de bonito, ele é muito bom mesmo. E é da Macrylan também. Ambos, esses daqui eu comprei na Bela Cosméticos. Também vou deixar o link no box de informação, caso vocês tenham interesse. E é isso, o pincel de pó ele tem que ser fofinho e de cerdas naturais também. Lembrando que as cerdas naturais são aquelas fofinhas, não aquelas que têm um toque mais molhadinho. Esse outro aqui, que eu vou mostrar pra vocês, também é um pincel de pó, só que ele é da Real Techniques, por isso que ele é diferentinho, mas não muda nada na eficiência dele, ele é bom tanto quanto os outros. E é fofinho também, tanto quanto os outros. E assim, eu uso esse aqui mais pra passar pós um pouco mais escuros, quando eu quero um efeito mais bronzeado ou quando eu tô mais queimada de sol. E esse daqui eu uso pra pó do tom da minha pele mesmo. Então por isso que eu tenho esses 2 e o outro é uma versãozinha de bolsa pra eu carregar aí pra quando eu vou viajar ou pra casa do meu namorado, etc. Bom, agora eu vou mostrar 2 pincéis que são praticamente iguais, só que eu tenho 2 diferentes, de marcas diferentes, porque eu uso um pra cada coisa da maquiagem. Então primeiro eu vou mostrar o da The Beauty Box, que é o F8, que é um pincel chanfrado de cerdas naturais pra blush.
Então ele é um pouco mais rígido, se vocês forem ver, o topinho dele é um pouquinho mais retinho e ele é um pouco mais durinho. E eu uso ele pra aplicar o blush na maçã do rosto. E esse aqui é muito parecido, que é o 168 da MAC, que também é um pincel chanfrado, só que ele é mais fofinho, ó. Se vocês forem ver, esse daqui é bem mais durinho e esse é mais fofinho. Esse da MAC eu uso pra passar o iluminador aqui nessa área da meia-lua do rosto. Então eu acho essa diferença super importante. Pra passar o blush, eu prefiro um pincel que seja um pouco mais rígido, para o blush não tomar conta de todo a minha bochecha, de todo o meu rosto, passar em cima da área onde eu marco fazendo o contorno, ou passar em cima da área onde eu vou iluminar. E o iluminado eu prefiro que seja um pincel mais fofinho, para ele esfumar bem e não ficar uma coisa tão marcada, uma linha assim iluminada. Então eu indico esses dois pincéis aqui porque eles são muito bons mesmo. Mas desde que vocês comprem com esse intuito, um pincel um pouco mais rígidozinho pro blush e um pincel um pouco mais fofinho pro iluminador, sendo chanfrado os dois, eu acho que dá o mesmo resultado do que esses meus dois pincéis e vocês vão sair muito bem. Agora pro contorno. Eu tenho um pincel de contorno aqui super parecido com esse da MAC que eu acabei de mostrar, que é o número 11 da Ocean. Se vocês forem olhar, eles são iguais mesmo, só muda a marca. Só que esse aqui eu uso pra fazer o contorno e esse eu uso pra fazer o iluminado. Mesmo porque o topinho desse é menor, esse é maior e tudo mais. Só que você pode também usar um pincelzinho de topo reto e fininho. Olha como é fininho. Gente, não sei se eu vou conseguir mostrar direito pra vocês, mas ele é super fininho. Olha isso. É muito fininho. Pra fazer a marcação, eu faço uma linha com esse pincel e às vezes eu dou uma incrementada com esse pra deixar um pouco mais bronzeado nessa região. Então esse me serve como se fosse um pincel de blush para o contorno. É um pouco complexo, mas vejam se vocês conseguem entender. E esse aqui é apenas pra fazer a marcação do contorno. Vocês podem usar apenas um deles. Eu que sou muito chata e muito complexa e uso os dois. Mas usando apenas um deles, vocês têm o mesmo resultado e um resultado tão bom e eficiente quanto. Eu prefiro, pra ser bem sincera, um pincel de topo reto e fininho assim. Porque esse daqui você consegue, além de marcar, se você puxar pra cima fazendo esse movimento aqui, ó, você tem o mesmo efeito desse daqui. Só que esse você não tem o mesmo efeito desse pra fazer a marcação porque ele não é tão fininho. Então, se vocês encontrarem aí um pincel de topo reto e fininho, esse é o ideal pra fazer a parte do contorno, com o pó de contorno. Se não, um pincel chanfrado como o de iluminado pode ser usado tranquilo. Bom, agora eu vou falar sobre os pincéis de olho. Vou começar por um pincel que é o primeiro da lista de olho que você precisa ter, que é o pincel achatado curto, que é este daqui, que ele é usado para aplicar a sombra na pálpebra móvel. Então, antes de tudo, é o primeiro que você vai usar e precisar. Bom, eu trouxe dois, como sempre, um da The Beauty Box, que é o E1, e o da Sigma, que é o E55. Os dois são para aplicar sombra, tanto sombra em pigmento, quanto sombra em pó, quanto compacta. Qualquer tipo de sombra que você for aplicar na pálpebra móvel, você vai aplicar com esse pincel aqui. Por quê? Porque ele é mais durinho, ele é mais rigidozinho, e pra você aplicar aqui, ó, depositando, ele é ideal e ele é mais prático, mais fácil e tudo mais. Então esse é o primeiro pincel de olho que você precisa ter. Segundo, mas não menos importante, é o pincel pra esfumar. Então eu trouxe aqui o MAC 217, que é este daqui, e o Vult número 15. Eles são muito parecidos, o Vult é um pouquinho maior e o MAC é um pouquinho menor, vocês estão vendo? Mas eles são, até a cor é igual. Os dois são de cerdas naturais. Os anteriores que eu mostrei também são de cerdas naturais, mesmo eles sendo mais rigidozinhos, são também de cerdas naturais. Qual é o segredo para usar o pincel de esfumar?
você vai marcar o côncavo com ele. Então, eu sempre falo nos vídeos de maquiagem, a parte de esfumar, pra não ficar aquela marcação reta, aquele traço, aquela coisa assim, muito marcada, muito esquisita, você tem que fazer movimentos circulares e de vai e vem. Então, ou você faz o vai e vem ou circulares. Os dois dão o mesmo acabamento e dão o mesmo fim pro esfumado. Ele vai suavizar o traço e vai deixar ele mais com ar de, tipo, sabe, sombrinha, sabe? Um esfumado mesmo. Então, esses dois, mesmo um sendo maior que o outro, eles têm o mesmo acabamento, dão o mesmo fim pro esfumado, e eu gosto muito dos dois. Esse daqui, da MAC, eu uso ele também pra fazer o contorno no nariz, porque como ele é um pouquinho mais achatado, ó, se eu colocar ele assim, acho que vocês vão conseguir ver, que ele é um pouquinho mais achatado do que esse da Vult. O da Vult é um pouco mais fofão. Então esse daqui eu consigo fazer o contorno do nariz e ele fica bem legal. Mas tem um outro também muito legal pra fazer o contorno do nariz que eu acabei não falando, que eu falei de pincel de contorno e acabei não falando do contorno do nariz, que ficou um pouco esquecido. Eu gosto bastante desse de sombra aqui da MAC pra fazer o contorno no nariz. E tem esse da Sigma que eu usava antigamente, que antes de eu comprar esse da MAC eu sempre usei ele, que é o P84, que ele é chanfrado, olhem só. É daquele kit Precision, que eu mostrei os 4 pincéis, e o chanfrado eu usava pra marcar aqui o nariz. Então eu começo na sobrancelha e vou até a ponta do nariz. Então esses dois pincéis são muito bons pra marcar. Então se você comprar tanto um pincel chanfrado pequenininho, quanto um pincel assim mais de esfumar um pouco mais achatado, você consegue fazer o contorno do nariz com muita facilidade e fica muito mais bonito do que com um pincel largo, por exemplo. Bom, mas voltando para a sombra esfumada, eu acho que eu concluí já, é bem isso mesmo. É apenas os movimentos de vai e vem ou circulares que dão o mesmo acabamento, e esse pincel aqui você vai usar muito. Muito, 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 muito. E depois que você descobre o seu côncavo, marcar o côncavo é a primeira coisa que você vai querer fazer na maquiagem. O terceiro pincel que vocês precisam ter também para os olhos é um pincel lápis. Ele ajuda muito também na marcação do côncavo, quando você quer fazer um cut crease, um côncavo um pouco mais marcado, não tão esfumado. Eu trouxe dois aqui também, eles são bem iguais, não tem muita diferença entre eles. Um é da EcoTools, ele não tem nenhum código, que é esse daqui marronzinho. E o outro é o 210 da MAC. Eles têm a ponta bem lápis, bem igual. Acho que o da MAC é um pouco mais pontudinho e o da EcoTools é um pouco mais arredondado. Mas os dois têm a mesma função. Então o pincel lápis é legal pra quê? Pra você colocar um ponto iluminado no canto interno, por exemplo, ou para você fazer um cut crease no seu côncavo, e depois você pode tanto esfumar com ele fazendo vai e vem, que ele já vai dar uma esfumadinha, e depois se você pegar o pincel de esfumar mesmo, e esfumar mais um pouco, ele vai dar um acabamento ainda melhor. Então o pincel lápis é também indispensável para uma maquiagem bem legal. Agora eu vou mostrar pra vocês um pincel que é de cerdinhas sintéticas, já que eu não mostrei nenhum de olho. Esse pincelzinho é legal pra vocês passarem primer de sombras, ou aqueles gelzinhos pra colar glitterzinho, ou pra colar pigmento e tudo mais. Até mesmo pra aplicar o pigmento depois, é legal você usar esses pincéisinhos de cerdas mais sintéticas, que são aqueles que tem um toque mais geladinho, mais com cara de molhadinho. São esses fininhos assim, ó. Esse meu aqui, ele é da Naked, ele é uma ponta de um pincel da Naked 2. E esse outro é da Dylos, é a ponta de um pincel de aplicar sombra na pálpebra móvel da Dylos. Ele chama Pincel Double 4. E o outro é da Naked 2, então eu peguei os dois que eram os únicos que eu tinha de cerdas sintéticas pra mostrar pra vocês o pincel que vocês podem usar pra aplicar um primer, por exemplo, ou uma coisa assim líquida, que é líquida nos olhos. Então tem que ser esses daqui de cerdinhas sintéticas. Agora, pra finalizar o vídeo, vou mostrar dois tipos de pincéis que vocês podem usar pra delineado. Descobri há pouco tempo que, gente, eu vou precisar
fazer o foco nele manual. Só um minuto. Vendo, gente, agora, melhor? Esse pincel, que ele tem a pontinha um pouco dobradinha, olha, e ele é bem fininho na ponta, ótimo pra fazer delineado. Olhem só. Eu descobri esse pincel assistindo muitos vídeos de youtubers gringas, elas usam muito esse pincel. É um pincel de precisão pra fazer delineado. Esse daqui meu é da Sephora e ele é o número 23. Ele é ótimo, muito, muito bom mesmo também pra fazer o gatinho. Ele facilita muito na hora de fazer o gatinho. Então eu aconselho super a comprar esse pincel. Ele é um pouquinho caro, mas eu acho bem legal. Ou esse pincel aqui chanfrado, que também auxilia bastante na hora de fazer o gatinho. E é muito bom também. O meu é o da Dylos, número 7. Então esses são os meus 2 pincéis preferidos de delineado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e anotado todas as dicas de pincel pra vocês não errarem mais a maquiagem aí. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei aqui pra mim. Deixem comentários pra mim também falando o que vocês acharam dos pincéis que mostrei, se faltou algum, se vocês acham que tem outro também que é interessante falar. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber os outros vídeos do Veda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!